Existe receita certa para a felicidade? No livro Ikigai, os 5 passos para você encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz, o autor mostra pra gente como a cultura japonesa construiu 5 pilares essenciais para uma vida que vale a pena viver. Agora, a questão que fica é, será que a gente realmente é capaz de praticar isso? Oi, eu sou a Letícia e seja bem-vindo ao meu canal. Se você gosta de temas como organização, desenvolvimento pessoal ou livros, esse canal aqui é para você. Aproveita para se inscrever, porque a gente tem muito para conversar. Ikigai foi a minha primeira leitura do ano de 2025. O livro foi escolhido pelo Clube do Livro que eu estou participando. Eu já falei disso em outro vídeo, onde eu comento um pouquinho sobre hábitos de leitura. A proposta do livro é apresentar 5 passos que, de acordo com a cultura ancestral japonesa, que continua até os dias de hoje, podem te fazer mais feliz. Mas então, o que é o Ikigai? Antes de mais nada, Ikigai é uma palavra da cultura japonesa que descreve os prazeres e o sentido da vida. A palavra vem de Iki, que significa viver, e Gai, que é razão. Mas muito além de palavras, Ikigai é uma cultura, é um jeito de viver. É uma prática de comunidade que não tem regras escritas em pedra, mas que sobrevive por causa da sua essência. No livro, Ikigai é descrito como um eixo cognitivo-comportamental, onde vários hábitos e sistemas de valores são organizados. Não dá para falar de propósito de vida e felicidade sem falar de hábitos e valores. A construção da ideia da felicidade, assim como a sua prática, moram na manutenção. Diferente da minha expectativa, o livro não mostra passo 1, passo 2, passo 3. Logo na primeira página, ele já conta quais são os 5 pilares do Ikigai. E ao longo do livro, o autor vai nos apresentando histórias de personalidades ou elementos da cultura japonesa que contribuem para esse conceito do Ou seja, esse é um aviso importante. Se você vai ler esse livro esperando um passo a passo, você não vai encontrar. Mas nesse vídeo eu separei esses pilares do Ikigai de fato em categorias para que a gente possa trilhar esse caminho juntos. Para você entender quais são os pilares e como eles podem ser aplicados. Vamos lá! Começar pequeno é o primeiro passo para o Ikigai. O Ikigai trabalha em escala pequena, com paciência, de forma comum e com um olhar voltado ao longe. Quando a gente está falando de propósito, de felicidade, a gente está falando de conceitos bem grandes. Sentimentos que nos dão uma ideia de completude e de sentido de vida. Isso parece gigante, não parece? Para o Ikigai, você precisa começar pequeno. Para você alcançar esses grandes ideais, você precisa fazer a manutenção das pequenas coisas, como, por exemplo, o seu dia a dia. Acordar cedo, cumprir suas tarefas, fazer a sua parte para a sua comunidade e para o meio ambiente, estudar, se aprimorar, isso sim é começar pequeno. A vida é um equilíbrio de muitas coisas pequenas. Nos primeiros capítulos do livro é contada a história de um homem que hoje tem um dos restaurantes de sushi mais bem avaliados do Japão, mas que ele começou como muitas histórias começam, de uma forma simples, humilde, com poucos recursos. O que fez ele crescer foi começar pequeno. Do simples, do básico, do arroz com feijão, sabe? E melhorando a cada passo que ele dava. Essa ideia de evolução pessoal aparece bastante nessa parte do livro, onde ele explica o conceito de Kodawari. Kodawari é um padrão pessoal que a gente cria para avaliar a qualidade daquilo que a gente se propõe a fazer, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Aqui, ele mostra essa aplicação na vida dos artistas, que são pessoas que dedicam, às vezes, uma vida inteira para melhorar as pequenas coisas dentro das suas técnicas. Não subestime as coisas pequenas e cuide delas com zelo. A cultura japonesa prospera por causa das tarefas mais simples e humildes, muitas vezes levadas ao nível de perfeição. Libertar-se é o segundo passo para o Ikigai. Os humanos são uma parte de uma teia de elementos que torna o mundo o que ele é. Você pode ter a sua individualidade, mas no mundo você não é um ser individual. Você faz parte do todo, desse ecossistema. E não existe apenas para você mesmo ou para suas expectativas. O conceito de se libertar aqui no Ikigai é a ideia de deixar de ser um pouco individualista. Enquanto você fica o tempo todo pensando em você mesmo, a vida acontece lá fora e você perde. Aplicar o Ikigai nessa situação é parar de querer ser único e especial e entender o seu papel no contexto completo. É interessante observar como a negação de si mesmo anda de mãos dadas com a apreciação do presente.
Libertar-se está altamente relacionado a estar no aqui e no agora. Se deixe ser imperfeito, incerto, diferente. Ao nos aliviarmos da nossa individualidade, a gente pode ser capaz de sentir um universo repleto de prazeres e sensações. Não adianta tentar ser igual aos outros, temos todos os motivos para relaxar e ser quem somos. Harmonia e sustentabilidade. A conexão com a comunidade e com a natureza é um passo essencial se você quiser viver o Ikigai. Sem uma sociedade e o ambiente saudáveis, não se pode ir atrás dos seus objetivos e alcançar as suas ambições. Esse é um conceito bem legal que eu já vi sendo aplicado pela filósofa Lucilena Galvão. A ideia é de que você precisa desejar que todo mundo evolua, para que assim você evolua também. Garantir que todas as pessoas ao seu redor estejam em harmonia também é garantir que você mesmo esteja. Aqui ele sugere o exercício de você pensar na sua vida como uma floresta. O que é necessário para manter essa floresta? Quando você repara nos pequenos detalhes da vida, nada se repete. A alegria das pequenas coisas é o quarto pilar do Ikigai. A demora entre as ações e a recompensa. Se você ficar vivendo em função das grandes coisas, você vai perder a beleza do trivial, do cotidiano, sabe? Por isso, a cultura japonesa pede para que você reavalie a forma que você entende as suas atividades, tentando buscar alegria na atividade por si só, e não em alguma recompensa financeira ou reconhecimento social que você pode vir a ter. Ikigai reside no reino das pequenas coisas. Só aqueles capazes de reconhecer a riqueza desse espectro podem realmente apreciá-la e senti-la. Esse conceito se conecta totalmente com o quinto e último passo do Ikigai: estar no aqui e no agora. Estar presente, sem pressa, cumprindo o seu papel, observando o que está ao seu redor, sentindo a natureza, preservando o seu ambiente, desenvolvendo as suas atividades, adquirindo conhecimento, cuidando da sua rotina e vivendo os seus valores. Isso é o Ikigai e ele acontece no aqui e no agora. A crença no efêmero do Ikigai é provavelmente o mais difícil dos 5 pilares. Estar imerso em tirar prazer do aqui e do agora e cuidar dos menores detalhes enquanto faz isso é a essência do domínio da cerimônia do chá. A cerimônia do chá ela é uma das cerimônias mais tradicionais do Japão. Ela se concentra em promover uma experiência, despertar sentido, estar em comunidade, mostrar respeito, aproveitar realmente o aqui e o agora. Ter um propósito ou encontrar a felicidade está diretamente ligado ao fato de você entender que a vida vale a pena ser vivida. Você só pode chegar a essa conclusão se você souber realmente apreciar o momento presente. No final das contas, o livro nos ensina não uns 5 passos fazíveis para buscar propósito e felicidade, mas sobre a necessidade da gente se conscientizar sobre a vida, nos libertando um pouco dessa individualidade cheia de ambições, sendo capazes de começar pequeno, estar em harmonia com a nossa comunidade e com o meio ambiente e sabendo apreciar a beleza das pequenas coisas. Ikigai é sobre presença e conformidade, vendo que tudo anda em conjunto e interligado e não serve para um único propósito. Se você chegou até aqui, eu gostaria de compartilhar a última frase que eu grifei durante a minha leitura. A gente precisa de evolução e não de revolução. Se a sua busca pela felicidade e propósito antes parecia precisar de uma reviravolta mirabolante, potente e transformadora, aplicando o Ikigai você vai ter que exercitar a beleza dessas conexões que formam a vida que a gente vive. Feliz e significativa, como tem que ser. Esse é seu primeiro contato com o Ikigai? Me conta aqui nos comentários o que você achou da filosofia e me diz, você realmente acha que é possível a gente aplicar isso na nossa cultura? Não esquece de deixar um like nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!